Vamos fazer uma pequena pausa e testar o conhecimento adquirido até aqui. Realmente, exercer a função de operador de caixa não pode deixar de saber a história do comércio, desde a sua origem até o cenário atual. Afinal, o comércio será o meio no qual você passará os seus dias. É claro que você não precisa se aprofundar sobre o tema, mas é necessário que você entenda, pelo menos de maneira superficial, como surgiu tal atividade. Para isso, leia o texto a seguir, que mostra de maneira bem clara como o comércio se desenvolveu. De onde surgiu? Em toda a história civilizada, o homem sempre produziu sua subsistência e, posteriormente, um excedente, com a finalidade de trocar ou vender. Essa relação demonstra claramente uma negociação comercial, o comércio. A palavra comércio significa ato de negociar, vender, revender, comprar algo. Em síntese, são todas as relações de negócios. O comércio é uma relação social que é singular ao homem. As relações comerciais foram praticadas pelas sociedades mais primitivas, apesar de não haver mercadorias propriamente dita, e mesmo vivendo da coleta e da caça. Ainda assim, essas realizavam negociações comerciais. A troca, que foi por muito tempo a única forma de realização do comércio. No decorrer do tempo, o homem promoveu uma série de evoluções. Dentre essas estavam a criação de mecanismos comerciais para facilitar o fluxo de mercadorias e um melhor entendimento nesse sentido. Então foram produzidas as moedas, bancos, as financeiras, bolsas de valores, entre outras. O comércio exerceu uma colaboração muito importante nas sociedades, no desenvolvimento de novas tecnologias, técnicas e principalmente na responsabilidade de implantação de infraestrutura como estradas, ferrovias, portos, pontes, com a intenção de facilitar o fluxo de mercadorias em nível planetário, até resultar no processo de globalização. E assim observamos que, com o passar dos anos, assim como a sociedade se transformava, o comércio ia se modificando junto com ela. Hoje podemos dizer que não existe sociedade sem atividade comercial. O operador de caixa é uma das funções mais relevantes na área comercial. Dessa forma, o autoconhecimento, a educação, a paciência e a atenção são inevitáveis, sendo, portanto, as chaves para o sucesso na função. Como falamos anteriormente, a globalização ligou o mundo como um todo. Por isso é indispensável a relação empresa versus cliente. O operador de caixa também, como já foi dito, é aquele que faz o último atendimento da empresa com o cliente. Qualquer deslize no procedimento deste profissional pode acarretar na perda do cliente, comprometendo todo o atendimento que o antecede. Você, como operador de caixa, não deve esquecer nunca da sua importância junto à empresa. Assim como a internet traz benefícios ao comércio, também pode trazer problemas. O cliente que não for bem atendido na empresa e se julgar insatisfeito, imediatamente não hesitará em expor suas críticas. E assim, as responsabilidades sobre o operador de caixa não podem deixar de ser evidenciadas, e este deve ter qualidades primordiais às relações humanas. Qualquer erro acarretará péssimas consequências, desde o lucro à imagem da empresa. Por isso, se qualifique e seja responsável para se tornar um excelente profissional. Vamos fazer mais uma pausa em cliente versus consumidor. Se perguntarmos qual a diferença entre cliente e consumidor, você provavelmente apresentará certa dificuldade. Afinal, pensamos ser exatamente a mesma coisa. Mas nos enganamos. Por isso, nessa aula apresentaremos a distinção dos termos. Ao consultarmos o dicionário, nos deparamos com a seguinte definição para a palavra consumidor.
é aquele que compra para seu uso e não para revender. Se procurarmos em algumas outras significações, teremos consumidor como sinônimos de cliente. No marketing, os termos têm significações diferentes. Consumidor, nessa área, é o que adquire bens sem constituir elo comercial com a empresa. Ou seja, supre suas necessidades no momento da compra. Normalmente podem ser atraídos por promoções, mas não se vincula à empresa pensando no futuro. Por outro lado, o cliente é aquele que sempre compra na mesma empresa. Isto quer dizer o popular freguês. O cliente, freguês, está sempre comprando no mesmo estabelecimento e ainda indicando-o. E é nesse ponto que eles se diferenciam na questão da relação a longo prazo. Mas é claro que um consumidor pode se tornar um cliente. Por isso que muitas empresas utilizam de estratégias de marketing, visando transformar seus consumidores em clientes. Mas sobre o olhar jurídico, cliente e consumidor são amparados igualmente pelo Código do Consumidor. Pode parecer óbvio, mas é essencial saber reconhecer quem é o cliente. Ponto crucial de qualquer negócio. Para alguns teóricos, ambos os termos podem ser definidos como compradores. Mas também existem os que apontam como fundamental essa diferença, para que assim possam construir estratégias para tornar os consumidores em clientes fiéis. O marketing é responsável por ajudar na escolha do serviço, quando o cliente está confuso no que deseja realmente. Mas muitos não consideram a vontade ou necessidade do cliente, gerando assim um problema. Aqui encontramos uma falta de ética. O consumidor não se vincula à empresa, como já foi dito. As promoções e descontos são os critérios que atraem as pessoas. A única vontade do consumidor é satisfazer suas necessidades. Os planos de mercado são traçados em cima dos clientes, foco principal da empresa. Ou seja, o cliente é o mediador. Através dele, são traçadas as propostas e ações comerciais. Cliente e consumidor são as fontes da empresa. São eles que geram a riqueza para a mesma. Como já citamos, o consumidor pode a qualquer momento se tornar um cliente. O consumidor, por não possuir vínculo com a empresa, não tem um perfil estabelecido. E por isso, os estudos sobre o mesmo são frequentes e crescentes. E aqui se figuram o conhecimento sobre o poder de compra, interesse, etc. Aquele cliente que já possui um elo com a empresa é chamado de prospectivo. Mas não existe um tempo determinado que limite um consumidor a ser cliente. Também temos o cliente qualificado. É aquele que toma as rédeas, ou seja, lidera iniciativas para o relacionamento com a empresa. É um cliente proativo e já fidelizado à empresa. Procura sempre se comunicar com a mesma através dos meios de comunicação. A empresa, portanto, deve estar sempre preparada desde o primeiro atendimento, momento crucial no aumento da clientela. E aqui se destaca o operador de caixa. Após esse primeiro atendimento, o cliente satisfeito com certeza recomendará a empresa para os amigos ou familiares. E assim o cliente passa a ser um divulgador, a melhor publicidade que uma empresa pode ter. Esses estudos da distinção de consumidor e cliente nem sempre alcançam êxito. O marketing pode errar nos estudos de ambos. O cliente, por diversas vezes, pode optar por outras marcas, mesmo que já adquirido por diversas vezes outra marca, ou então se vincular à empresa de maneira parcial, a curto prazo. Mas não é algo incomum. Em qualquer atividade que faça necessidade da distinção de consumidor-cliente, pode haver erros. Os empresários que desconhecem o marketing de relacionamento temem a perda do lucro. E com isso, passam a oferecer vantagens de qualquer modo, sem nenhum critério ou objetivo.
E mais uma vez, aqui encontramos o operador de caixa relacionando o cliente à empresa. O profissional pode diferenciar clientes de consumidores e levar esses dados à empresa, pois ele tem o contato constante com ambos. Algumas posturas são apontadas por teóricos, no que diz respeito aos clientes no processo de decisão de compra. Iniciador: pessoa que sugere comprar o produto ou serviço e reúne informações que ajudam na decisão. Influenciador: pessoa cujos pontos de vista influenciam a decisão. Decisor: aquele que decide se deve comprar, o que, como e onde comprar. Comprador: quem efetua a compra. Usuário: pessoa que usa ou consome o produto ou serviço. Leia o texto a seguir, retirado de uma palestra do conceituado consultor Valdez Ludwig. A Associação Gaúcha de Supermercados, AGAS, sobre atendimento ao cliente. Tal palestra aponta exatamente a eficácia no atendimento. Esse texto remete às mudanças sofridas pelos clientes brasileiros e à postura adequada a ser seguida pela empresa em relação a esse novo cenário. Concluindo, refere-se a como captar, reter e fidelizar clientes. Importante: atender bem é necessário. A chamada era do conhecimento está exigindo uma nova abordagem de atendimento para conquistar e fidelizar clientes. A urgência em aprender a se relacionar com novos e variados públicos foi o principal recado do consultor Valdez Ludwig durante a palestra. Ludwig apresentou a palestra. Todo o serviço é temático. As 4 dimensões do atendimento espetacular. De acordo com o consultor, as transformações nas comunicações com o processo de globalização das relações exigiram uma reformulação no atendimento, pois alteraram os desejos dos clientes. Antes, o fornecedor controlava as necessidades do cliente, que buscava no consumo apenas suprir necessidades básicas ou garantir seu conforto. Hoje isso não é mais possível, porque estamos lidando com um público formado por jovens que, na realidade, compram conceitos. E sem os jovens, o negócio não tem futuro, disse Ludwig. Nesse novo cenário, o atendimento precisa, segundo Ludwig, seguir 4 dimensões para conquistar o cliente. Na primeira etapa, é preciso criar um clima personalizado, que remeta à empresa ou organização que está realizando o serviço. Na segunda dimensão, envolvido por este clima, o cliente será remetido a uma ilusão positiva quanto ao serviço que está buscando. Inebriado pelo astral, na terceira e na quarta dimensões, o cliente deve passar por processos de aprendizagem e diversão com relação ao serviço que procura. Este processo é que vai gerar a satisfação. É preciso gerar um astral único, que se fixe permanentemente na memória do cliente. Isso tem que fazê-lo perder a noção da hora. Fantasiado por aquele clima. Aliado à oportunidade de aprender algo novo, esse cliente deve se despedir com a certeza de que a experiência foi positiva, divertida, explicou Ludwig. Durante sua apresentação, o palestrante fez um alerta quanto à queda na qualidade do atendimento atualmente oferecido no Brasil, pois, segundo ele, as organizações estão mais focadas em discuti-lo do que em efetivamente aprimorá-lo. Hoje você se relaciona com diferentes pessoas, tribos, grupos diversos. Temos, ao mesmo tempo, 5 gerações entre os clientes. Não é mais possível padronizar o atendimento. É preciso buscar a confiança para que eles se apaixonem por sua marca. Esse é o caminho para a fidelização. Concluímos que o momento em que o operador de caixa atua é o momento essencial na captação de novos clientes. Então, você, como futuro operador de caixa, nunca se esqueça de seu importante papel dentro da empresa. Seu atendimento leva às consequências tanto positivas quanto negativas.
Exercícios, parte 3.